queridíssimas, estamos aqui em mais um momento Entre Elas, o nosso espaço de falar sobre e entre elas. Eu sou a Natália Duarte, Nath nutricionista, especialista em nutrição clínica e estética, nutrição esportiva funcional e amante da psicanálise e comportamento alimentar. Hoje aqui no nosso programa nós falaremos sobre um assunto muito bacana que é musicoterapia. E para falar sobre isso eu trouxe uma pessoa muito especial que tem uma expertise sobre isso muito bacana, que é a Vivi. Então Vivi, apresente-se, fale um pouco o que trouxe você na musicoterapia, como você caiu nesse universo da musicoterapia? Nossa, foi quase de paraquedas. Tudo bem? Em primeiro lugar, gratíssima pelo convite, lindo programa, parabéns por isso. E prazer, sou Vivi nas redes sociais, eu sou conhecida como Vivi da Viola, porque eu toco viola erudita, né, em orquestra, mas primeiro veio a faculdade de música, dei aula durante bastante tempo, e aí depois, no meio da Unesp, uma das professoras falou, eu vi um cartaz e falei, musicoterapia. O que é isso, né? E fui conversar com ela e existia uma intersecção maravilhosa entre a música e a terapia. Eu falei, meu Deus, mas vamos ver. E aí comecei a dar aula, ainda demorei um tempo, uns anos, para cair de vez, porque a situação exigiu. E fui para a musicoterapia, fui fazer uma segunda faculdade, até que a vida foi trocando. E hoje em dia, então, você não dá mais aula de música, né? Eu dou, por incrível que pareça, Sei mas legal. eu dou particular, eu dou aula de violino e viola particular. Porque, por incrível que pareça, eu sou uma professora que ainda tem 4 alunos de viola, você acredita? Viola erudita. Uau! Você tem alunos de viola. Eu acho que mais esquisito do que ser musicoterapeuta é ter um aluno de viola, né? Não que seja esquisito, Não, né? é Mas assim. para o público saber, dentro dos instrumentos orquestrais, né? Os instrumentos de corda, que fazem parte do violino, né? O violoncelo, nós temos 4 instrumentos, que é o violino, a viola erudita, que é como se fosse um violino, só que um pouco maior e com outras cordas, com outras notas, um violoncelo, que é aquele maior que você toca sentado, e o contrabaixo acústico, que é aquele que toca em pé. E é muito raro as pessoas escolherem tocar viola, principalmente porque muitas das pessoas nem conhecem o instrumento, só conhecem o violino, o cello e o contrabaixo do jazz, né? Pois então, alunos de viola realmente é uma coisa rara. E eu consegui ter alguns alunos de viola, mas tudo bem, então estamos ali e seguindo com isso, agora eu sou professora universitária de musicoterapia e de vibroacústica. Musicoterapia vibroacústica, que principalmente acaba sendo o meu foco maior. Que a musicoterapia é assim, é aquela poesia bonita que não é minha. Explica pra gente o que é a musicoterapia. Então vamos lá. A frase não é exatamente minha, tá? Mas eu gosto muito. Que é assim, onde as palavras calam, a música e as artes falam. Então você vai... É uma terapia, é ciência, é regulamentado, tem faculdade, não é qualquer um que pode fazer. Mas a musicoterapia é a arte de você ler as entrelinhas. Você está fazendo uma terapia com a pessoa, mas você está lendo as entrelinhas. E todo mundo pode se beneficiar da musicoterapia, até a pessoa surda. Até. Mas as técnicas não são para todo mundo. Mas a pessoa surda, ela acaba sendo mais pela vibração, né? Pelas frequências. Olha, depois eu vou querer saber mais sobre isso. Mas eu gostaria que você me explicasse o que é uma sessão de musicoterapia. Vamos lá. E quais são os tipos de pessoas que podem se beneficiar desse recurso terapêutico? Então, vamos lá. Bom, aquilo que eu estava falando, a musicoterapia é para todo mundo. As técnicas não. É muito comum a gente ter musicoterapeuta dentro das clínicas de reabilitação. Neuroreabilitação, reabilitação, é muito, muito comum você ter isso. Porque o musicoterapeuta, ele pode chegar naquela criança, principalmente as crianças não verbais, ou os adultos não verbais, né? Por que não? Reabilitação do quê? Reabilitação de autismo, paralisia cerebral, síndromes, neuroreabilitação.
a reabilitação seria a tornar o indivíduo apto à convivência em sociedade da melhor forma possível. Uma das coisas, sim. Se você for pensar assim, dentro de uma clínica eu posso também trabalhar junto com por exemplo, com um fisioterapeuta, para tornar aquela sessão mais fácil. Eu posso trabalhar com o TO, posso trabalhar com a Nutri, porque tem nutricionistas lá dentro que inclusive fazem seletividade alimentar, né? Trabalham com isso. Então essa é uma das frentes, e eu posso trabalhar com uma música mediativa. Bom, acho que tem um passo antes. A musicoterapia, ela tem 2 grandes ramos, e um dos ramos é a musicoterapia interativa, que você vai interagir e o cliente ele vai interagir com você, não interessa se neurotípico ou neurotípico. E a outra é a musicoterapia receptiva, que não existe passividade 100%, por favor me entendam, mas ele vai receber passivamente essa música. Ele pode, a gente está conversando aqui, a música pode estar tocando e você vai contando o que você está sentindo, ou mesmo ouvir passivamente e depois a gente tem uma conversa. E aí a gente tem que dividir a música em várias fatias, né? Muitas, inúmeras fatias para isso. E como é que é uma sessão? Me explica como é que funciona a dinâmica de uma sessão. Porque uma sessão de terapia com psicólogo, com psicanalista, a gente fala bastante sobre a cura pela fala, né? A questão de você falar livremente, e com a fala livre você acaba soltando os escapes do inconsciente, você acaba tendo insight. Agora, dentro da música terapia, com o conceito que você trouxe, né? É onde não há fala, a arte vai. Ganha a vez, não é? Exatamente, exatamente isso. E como que é feito esse trabalho dentro de uma sessão prática, assim? Então tá, então vamos lá. Bom, eu vou dividir mais ou menos em 3 agora para saber como é que é uma sessão de musicoterapia em si. Eu posso ter uma interativa, que aí eu tenho um setting, e eu tenho lá tambores, eu tenho xilofone, eu tenho violão, posso ter um teclado, depende do recurso da clínica e da pessoa. Eu mesma trabalhava, quando eu trabalhava dentro de comunidade, a gente tem os recursos que são a percussão corporal, você tem os recursos que são papel, não interessa, as sonoridades, assim, não é só música, as sonoridades elas também vão falar, né? Então aquelas coisas de trabalhar também pode entrar, não é só isso, mas também pode entrar. Eu tenho a interativa, que eu vou interagir, o cliente comigo, e eu vou falar uma coisa para você, viu? O som é fofoqueiro. Ele é bem fofoqueiro, bem, assim como o desenho também é bastante fofoqueiro, mas isso é outro assunto. Mas a gente vai falar mais sobre isso. Me explica como é que funciona a sessão, depois eu quero saber. E nessa sessão interativa, a gente deixa. Então imagina assim, eu tinha, por exemplo... Geralmente as sessões são de 50 minutos, 40, 50 minutos, com exceção de outra, que daqui a pouco eu falo, né? Eu tinha uma garotinha que eu estava trabalhando junto com a fisioterapeuta e assim ela tinha um hiperfoco grande em sereia. Maravilhoso, né? Vamos lá. Qual que é o ritmo que ela precisa dentro dessa esteira? O que a gente vai fazer? Qual que é o hiperfoco dela? E disso, ou a gente monta uma música para essa criança e ela vai interagindo comigo, ou... eu pego uma música gravada e vou interagindo com ela para aquilo não ficar tedioso, para não doer, porque tem essa também, né? Tem que ter um controle da dor. A gente pode fazer de modo receptivo. Por exemplo, eu tenho uma especialidade que é dentro das imagens guiadas com música, o Guided Imagery in Music. E falando em psicanálise, estamos aqui, né? Nesse caso é bastante psicanalítico, e a gente vai para o mundo onírico mesmo, a gente vai para o mundo simbólico. E eu tenho pacotes de música erudita, que eles previamente já foram testados em pós-graduações, e enfim, isso é uma técnica, é um método. Então, o método é um método mais ou menos fechado. E a pessoa está lá deitada, ela está num estado não ordinário de consciência, e nisso ela vai falando essa simbologia, esse mundo dos sonhos. Agora eu estou numa caverna, agora eu estou passeando. De acordo com a música que ela está ouvindo. A gente sabe, eu sei mais ou menos aí que tá, né? E aí, conforme a história que ela vai contando, você vai desvendando os inconscientes. Isso. E aí a pessoa, ela traz o próprio insight, ou você dá uma certa condução para isso? Eu sempre deixo perguntas abertas nesse ponto. Então, a pessoa tá lá deitada e tem, engraçado, eu sempre faço a piada, né? Porque tem um público muito fácil para esse tipo de coisa, que é o TDAH. Eles deitam e eles já começam a falar, oba, vamos lá.
Calma, gente, não é só isso. Você trabalha mais com criança ou adulto? Adulto. Adulto, então. Já trabalhei muito com criança, mas muito, 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 muito. E agora, de repente, as coisas se inverteram. Estou gostando. Bastante. Adulto com TDAH? Não necessariamente, mas foi só um exemplo para dar uma ilustrada, né? Eu tinha uma cliente específica, pode falar o caso um pouquinho mais pesado? Pode contar o caso. Então, o caso de Maria da Penha. Uau. E difícil ela sair dessa situação, porque os gatilhos, eles são muito bem colocados. E dentro dessa sessão, acho que mais ou menos na terceira sessão, não é sempre assim, cada caso é um caso. Na terceira sessão, mais ou menos, já veio um insight grande, de repente ela estava lá e nossa, eu acho que eu consegui equilibrar isso daí com alguma coisa que aconteceu. E nisso a gente conseguiu que ela saísse dessa situação, não na terceira sessão, calma. Mas a gente conseguiu que ela saísse da situação com o tempo, e hoje ela mais ou menos está ali, ela já está sozinha, já está vivendo bem, eu diria eu. Então isso é um dos casos assim que pode se trabalhar. Ou você passa para uma interativa, por exemplo, posso fazer um bate-bola com músicas que têm letra, e que as letras podem ser significativas, eu posso compor com você, eu posso fazer uma troca de letras, uma paródia. Então, dentro disso, a gente vai analisando as possibilidades da pessoa e o que ela traz para a gente, e a gente vê qual que é a melhor técnica para ela. Perfeito. Deu mais ou menos? Deu mais ou menos. Vamos ver se eu entendi da forma adequada. Vamos lá. Então, dentro de uma sessão, você como terapeuta observa o paciente, escuta um pouco das demandas do paciente e apresenta para o paciente algumas formas de trabalhar, dependendo daquilo que você julga que vai ser mais eficiente com ele. Pode ser uma coisa mais interativa, na qual o paciente vai pegar um instrumento, ou vai fazer alguma música, etc. e tal. Ou pode ser uma coisa um pouco mais simbólica, que ele vai escutar uma música e pode narrar uma história através dessa música. Ou pode ser alguma coisa na qual vocês interajam com letras de música, etc. Ainda tem outras frentes. Eu sou muito especialista em uma frente chamada musicoterapia vibroacústica. Inclusive, eu sou a coordenadora da pós de vibroacústica. Vibroacústica é a fatia da fatia da fatia. Eu trabalho com frequência dentro do corpo e sim, ele pode estar misturado com música. E cuidado, não é colocar uma musiquinha 432 Hz, por favor. Não é colocar um binaural, por favor. Não é isso. Cada um é cada um, existe todo um estudo de frequências, existe todo um estudo física. Agora eu vou perguntar, você está trazendo as questões das frequências. Eu sou leiga, tá? Eu sou leiga, Vamos para a polêmica. Então me corrija se eu estiver errado. Eu, como musicista que sou, né? Eu sei que a gente afina um instrumento numa frequência específica. Afinamos, e cada nota tem uma frequência. Sim. Quando você trabalha essa questão vibroacústica, você trabalha com as notas ou só com as vibrações? Pergunta muito boa, porque eu trabalho com os dois. Eu posso tanto trabalhar com a frequência pura, que não solta a série harmônica, desculpa aí gente que não sabe música, e como eu posso trabalhar com nota, mas eu posso explicar melhor isso aí. Vamos lá. Explique então, explique você. Você tem uma nota? Essa nota contém no mínimo 20 notas, é quase um pi. Né? Você solta uma fundamental que é o... Isso daqui seria a frequência pura, a nota em si. Quantas ondinhas, a onda, ela é um 360 graus, é uma espiral, tá? Então, assim, o som, ele é feito de várias espirais. Cada 360 graus que dá, você tem 1 Hz, uma onda. Se você tem 20 Hz, é muito grave, a ponto de ser quase não audível para o ser humano, né? Se você tem 440 ondas por segundo, você tem um lá 440 Hz, aquele do meio do piano lá. Ou do diapasão, né? Ou do diapasão, quer dizer, eu tenho diapasão 128, eu tenho diapasão 32, eu tenho uns 25 diapasões diferentes. Então, o diapasão, ele também é usado para cura, ele também é usado para frequência, para trabalhar com isso. E aí tem várias técnicas também, tem que saber usar, né?
Mas sim, escuto. Eu trabalho muito com tigela tibetana, diapasão, mesa lira. Tigela tibetana? Uhum. É aquela... Os cuencos, as tigelas tibetanas. Que não faz é tum, isso. Tum, tum, tum. Não, esse daí é o handpan. Esse é o handpan? Esse vai mais pro lado do sound healing. E eu sou da... vamos lá. Vamos lá. Já tem outra fatia da coisa aqui, né? No princípio era o verbo. No princípio era o som. Isso em todos os livros canônicos do mundo, eu acho que todo mundo concorda, né? Então existia uma frequência primordial aí. Só que para você fazer isso, esquecendo lá, né? Esquecendo só a piada do princípio era o verbo, você tem uma frequência que todas as notas têm, que é aquela primeira. Lá atrás, quando você tinha monges tibetanos, Etiópia, nas tábuas sumérias, todo mundo concorda e tem essa coisa das frequências. Então o sound healing, ele está lá atrás, essa cura ela veio lá atrás, não dá para explicar aqui, mas ela veio lá atrás. Então o sound healing seria o primeiro? Seria. Seria o primeiro, tá? Então primeiro você tem uma cura até na Bíblia, né? Quando se fala que Davi ninou o rei Salomão com a harpa, e hoje você tem uma harpa terapia, existe, você já tem lá atrás, você já tem uma frequência, né? Você já tem uma cura. Vamos falar mais sobre essa questão da cura. Vamos. No próximo bloco. Eu espero vocês. Até daqui a pouco. Olá, eu sou a apresentadora virtual da TV Judaica, a primeira TV judaica brasileira. Estamos 24 horas no ar no Brasil e no mundo, com uma programação inédita. Trazemos jornalismo, cultura, entretenimento e muito mais, sempre fortalecendo o judaísmo, o sionismo e combatendo o antissemitismo. E o melhor, estamos crescendo a cada dia, com mais audiência, mais engajamento e milhares de downloads do nosso aplicativo. Agora, queremos você com a gente. Anuncie sua marca, patrocine a TV ou programas, ou desenvolva novos conteúdos em parceria com a TV Judaica. Entre em contato pelo telefone abaixo e solicite nosso Media Kit. Vamos juntos construir algo grandioso. TV Judaica, conectando você a Israel aonde quer que esteja, 24 horas por dia. Oi pessoal, eu sou a Thaís Nascimento, professora e pedagoga, estou aqui novamente com vocês para abordar hoje o tema da importância dos pais no auxílio da educação e desenvolvimento dos filhos. O interessante é dos pais também darem autonomia adequada, tarefas que as crianças possam realizar sozinhas, ao invés de fazer por eles. Isso ajuda no desenvolvimento de raciocínio, no poder de escolha, no saber falar não no futuro, e não só dentro de casa, mas no social, dentro da sala de aula. Quer saber mais sobre esse universo e como ele pode transformar vidas? Então, me acompanhe aqui na TV Pique Zap e na TV Aberta São Paulo. E é claro, também estamos nas redes sociais. Siga e fique por dentro de tudo. Estamos de volta aqui no Entre Elas com a Vivi da Viola, falando um pouquinho sobre musicoterapia. No bloco anterior, a gente falou um pouco o que é a musicoterapia, que é uma terapia que trabalha com aspectos, com ferramentas musicais e que nós temos três tipos principais, três formas principais de trabalhar dentro de um consultório de musicoterapia, que é a forma interativa, a forma receptiva e a vibroacústica, né? A especialidade da Vivi é a vibroacústica, então a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa, e a receptiva. A interativa, como ela nos trouxe, o paciente ele interage com os instrumentos, interage. A receptiva, ele recebe o estímulo musical e conta coisas da vida dele ou sentimentos que aquela música remete. E a vibroacústica trabalha com as vibrações
sonoras, né? Uhum. E que a Vivi estava trazendo até a questão de diferentes diapasões, né? De diferentes tipos de vibrações, até a vibração da harpa, né? Sim. Então, assim, eu acho que é interessante a gente falar mais especificamente de cada um deles, para que a gente consiga trazer uma Separar clareza bonitinho. maior. Para separar bonitinho, né? Exato. Então vamos lá. Bom, nem todo paciente, nem todo cliente gosta de ser interativo. Receptivo, desculpa. Receptivo? Tem uns que tem muita necessidade de tocar, de ver música, de falar daquela música específica, de um monte de detalhezinhos que você necessita passar para receptiva, para interativa. Então, dentro da interativa eu posso compor canções. Tem uma forma, aliás, que você entra mudo e sai calado. E aí eu quero ver os terapeutas que são ansiosos para trabalhar lá no meio do setting, tá? Porque, olha, observação, você que dá o comando, o cliente que dá o comando não é o terapeuta. Então, esse a gente conhece como a terapia Benenson. O Benenson é um psiquiatra argentino que trouxe esse método para a gente. Passado isso, eu posso fazer composições. Por que é isso importante? Vamos pensar assim. Uma idosa que estava demência leve, uma demência mais ou menos leve. Por que foi importante? Quando você trabalha com composição ou com recriação, que na verdade você está fazendo uma paródia musical, você pega músicas importantes e coloca uma letra significativa. Trabalha a memória, trabalha um monte de coisas, né? Trabalha criatividade, trabalha acesso de repertório no seu cérebro, né? Isso. E isso você consegue melhor com o método interativo, né? Interagindo. E principalmente, essa pessoa idosa, quando ela vai entrando numa demência moderada, que você já passa um pouquinho do ponto, se você grava isso, ela fazendo uma música que é da família dela, falando o nome dos filhos, fazendo uma música sobre o passado, sobre marido, etc., pensa comigo, você está dando uma memória viva para essa pessoa, e se você gravou, ela ainda tem a oportunidade de escutar a própria voz. Então isso é super importante nesse contexto. É óbvio que isso não é somente para idosos com demência. Não, claro, mas a questão é uma assim, ressignificação. De você criar uma música, né, faz com que seja outra memória, né? Porque a memória que a gente tem com a música é outra memória do que a gente tem com uma leitura, por exemplo, ou com uma conversa, né? E a música, a gente tem essa questão de repetir, né? Tanto é que quando a gente escuta música, a gente aprende o famoso decorar, né? Que a gente tem que tocar sem partitura e etc e tal. Então, eu acho que isso é uma coisa que é importante. Então, sim, tocar sem partitura, não prestar atenção no estético da coisa, isso talvez seja mais importante até para essas pessoas do que o tocar em si. Você estar num lugar que é hermético, vamos dizer, um lugar que ele é protegido e que você pode expressar você enquanto você mesmo, sem julgamento de valores. Você concorda comigo que isso daí é muito especial? Você está deixando de lado tudo que a vida te cobrou para você poder trazer a tua música sem julgamento, sem juízo de valores. Isso é uma coisa muito legal que acontece em todo setting terapêutico, né? Sim. Essa ausência de julgamento. Sim. E é o que torna o ambiente confortável para as pessoas quando a gente fala de terapia de modo geral, né? Então, eu adorei essa especificidade de trazer a musicoterapia interativa como uma questão de apego à memória, né, uma elaboração de novos conceitos, né? E isso é uma forma de fala também, é uma forma de expressão para quem não consegue falar, né? Nossa, e capacidade de ler as entrelinhas do terapeuta também. E me conta então algum caso que você conseguiu
perceber alguma questão específica do paciente que estava escondida através de uma coisa que ele criou. Porque, assim, eu vejo muito que isso é muito bonito dentro de um atendimento principalmente infantil, porque até outras técnicas, outras vertentes de terapia, psicologia, qualquer linha da psicologia, quando a gente fala de atendimento infantil, se trabalha muito brincadeiras, desenhos, né? Que aí às vezes a criança traz uma historinha de um super-herói que tinha um vilão, e aí tinha o pai do vilão, e aí você começa a entender que a historinha está reproduzindo uma situação de vida, né? Muito. Você sente isso dentro do seu setting? Você tem alguma história interessante para contar? Sim, a gente pode até usar a criança, né? Que no caso não era uma criança exatamente de clínica, não era uma criança autista, mas era uma criança que ela foi erroneamente diagnosticada com TOD, que é o transtorno opositor desafiante. Isso é uma coisa que dá tristeza de ver, né? Porque hoje em dia eu vejo muitas crianças que são diagnosticadas erroneamente com esse diagnóstico, porque acaba não tendo atenção, não tendo acolhimento, não tem essas coisas, e aí acaba sendo diagnosticado. Eu acho que porque você é mais fácil, né? Exatamente, acho que você até já respondeu um pouquinho do que eu ia falar. Bom, você tem uma criança filha única, vamos ao contexto do TOD. Criança, você começa a ver a criança tocando com você, porque ele queria tocar tudo. Explica um pouco o que é o TOD, porque eu não sei se as telespectadoras conhecem. Talvez, vamos lá. O transtorno opositor desafiante é um transtorno que foi diagnosticado agora, ele foi mais catalogado, na verdade, no DSM-5, que é uma catalogação dos transtornos e síndromes. E esse opositor desafiante, ele quer dizer aquela criança que realmente tudo ela fala não, ela vai fazer o possível para te contrariar, mas assim, eu vejo mais o opositor desafiante quando a criança tem uma rigidez cognitiva, ou num caso muito raro, aquele que está começando a dar sinais de narcisismo. São casos um pouco mais graves. Agora, essa criança que é filha única, que tem tudo o que quer e que é obrigada a fazer 2 ou 3 exercícios depois da escola, que já é quase período integral, ou seja, ela fica quase período integral na escola. Entendemos que tem mães que são sozinhas, tem pais que são sozinhos, ou tem gente que tem que trabalhar muito e a criança precisa sim, tá? Eu estou falando de um caso que não era exatamente esse, espero que vocês entendam. Mas essa criança que depois que sai da escola vai para o inglês e para o judô, depois ela vai para a música e para o alemão, a mãe exige que fale 5 línguas e etc. Uma criança, 3 esportes e 5 línguas, algo errado não está certo, né? Aquela famosa frase bonita. E aí essa criança, ela veio como TOD, como um transtorno opositor desafiante, e depois com o tempo, e assim, eu não tenho muito dó de polimite verbal, não. Ou o que começou a acontecer foi um revezamento de liderança através dos instrumentos, mas o vínculo sempre veio em primeiro lugar, e ele era uma graça, olha. Como assim a competição entre os instrumentos, como assim? Competição dos instrumentos, neste caso específico, estava representando a competição que ele tinha com as outras pessoas, afinal ele sempre era o primeiro lugar, mas ao mesmo tempo ele não tinha atenção. Então, quando você faz um revezamento de liderança com os instrumentos, você está mostrando que existem outras possibilidades, você está começando a mostrar que essa criança pode esperar. Entende? Então, é um limite que você está dando claro para ele. Então, é uma forma de trabalhar limites. É uma forma de trabalhar limites. Neste caso, eu estou sempre deixando claro. Mas é um exemplo de conduta de musicoterapia interativa. Sim. E é muito legal esse exemplo que você trouxe. Quando você fala, por exemplo, você trouxe um exemplo de idoso, eu tô pedindo exemplos, por quê? Bora, vamos, porque adoro. eu não tenho muita consciência, eu nunca fiz uma sessão de musicoterapia, né? Então eu não sei exatamente como é, eu não tenho muita consciência, eu acredito muito bom. que as pessoas, elas também não têm tanta consciência. Uma curiosidade, né? Então você trouxe 2 casos aqui que são interessantes da gente saber. Uma forma de trabalhar musicoterapia com idoso na forma interativa, uma forma de trabalhar musicoterapia com criança da forma interativa também.
Você consegue dar um exemplo para a gente de trabalhar da forma interativa com o adulto? Sim, sim. Uma coisa que acontece muito, assim, aconteceu muito não, mas assim, eu já tive uns 2 ou 3 dentro do consultório, que é timidez de palco. Eu sou amador, mas e tocavam, não era pouco, era muito. Eu sou amador e não consigo porque eu tenho essa vergonha, etc. Então, além de ter que trabalhar essa criança interior que está dentro dessa pessoa... Criança interior. Né? Realmente. Então, a gente vai trabalhar essa timidez. E aí a gente realmente precisa trabalhar a interativa. Você precisa ter os instrumentos, você precisa trabalhar os instrumentos, trabalhar a pessoa. Em algum momento, filmar a pessoa. Posso colocar só esse trechinho ali no Instagram? Por aí vai. É um story, depois os stories vão subir e tal, e com isso conseguir trabalhar. Dei um exemplo levinho para contrabalançar, né? E assim, pessoas resolveram. Conseguiram ir para a banda, conseguiram tocar, conseguiram. Então resolveram muito. Certo. Agora, fora o mas aí esse é receptiva, né, que eu tinha falado receptiva. Da moça do Maria da Penha. Agora eu queria saber mais sobre a forma, é método que fala ou é forma? É forma de trabalho. A forma receptiva de musicoterapia. O formato receptivo. O que você trouxe é que é mais uma questão da pessoa absorver uma música e colocar para fora o conteúdo que essa música te remete. Uhum, né? Que aí é uma coisa mais simbólica, uma coisa mais onírica. Uhum. Essa é uma das maneiras, que é o DIM, que é o método Boni de imagens guiadas. Mas tem inúmeras outras maneiras de você trabalhar receptiva, dentre elas a musicoterapia vibroacústica. Mas a vibroacústica, ela está dentro da receptiva? Tá eu achei dentro que era da uma receptiva. terceira. Não deixa de ser uma terceira, porque eu estou trabalhando com frequência e não com som. Mas é receptiva, mas também eu estou recebendo receptiva. o som. Eu estou recebendo o som. Eu acabei de bater no microfone, mas finge que não ouviu, tá bom, gente? Eu estou recebendo o som. E nessa de receber o som ou a música, eu acabo trabalhando de uma maneira receptiva. Certo. Tá? Então, na verdade, nós temos 2 métodos principais, interativa e receptiva. Dentro da receptiva, nós temos a receptiva com música, a receptiva com som. E a receptiva com vibração, Isso mesmo. Então, vamos falar primeiro da receptiva com som. Vamos lá. Eu posso desde trabalhar músicas, canções que têm letras significativas, posso fazer colagem, posso trabalhar com uma música específica que a pessoa gosta ou que ela não gosta, ou que tem a ver com a situação. Quer um exemplo? Quero exemplo. Vamos lá. É uma pessoa X, eu não posso falar nem se é homem ou mulher, porque a pessoa vai desconfiar, né? Então vamos isolar assim, vamos deixar. Uma pessoa X chegou com uma paixão, tem diferença entre amor e paixão, tá, gente? Uma paixão por alguém que era casado, estava muito comprometido e estava muito bem. Qual que foi o bonito disso? Essa pessoa... Era uma ilusão, né? Não era uma ilusão, era uma coisa concreta. Não é que essa pessoa era correspondida. Essa pessoa teve o bom senso, não era exatamente não. Mas essa pessoa X teve o bom senso de entender que a outra pessoa estava bem com o parceiro. Com o parceiro e foi se resolver no consultório. Muito interessante. Foi de uma maturidade absurda. Isso foi de uma maturidade absurda. Eu olhei e falei, gente, já chegou com metade da questão resolvida, né? Ela já chegou madura e sabendo o que ela não queria. Ela não queria prejudicar os outros, o que eu achei muito lúcido da parte dela, sem juízo de valores. Você pode fazer o que você quiser, a vida é tua, mas sem juízo de valores. Estamos falando desta pessoa X. E aí, como você trabalhou essa questão nessa Trabalhei pessoa? com canções no começo, canções já tocadas. E aí eu fiz uma determinada técnica de você acessar o inconsciente da pessoa para ela te dar uma música que representasse a situação. Eu vou cantar 2 estrofes que você vai entender muito bem. Então era... Meu bem-querer é segredo, é sagrado, está sacramentado em meu coração. Meu bem-querer tem um quê de pecado, acariciado pela emoção. E parou e falou, o resto não faz sentido.
Quer dizer, a pessoa mesma já entendi por aí. Esse é um caso óbvio e ostensivo de que a situação era essa, né? E era realmente, representou tudo. Que Tá? A interessante. pessoa hoje está bem, tá? A pessoa não ficou com X, pessoa X não ficou com Y. Realmente se resolveu, era uma pessoa muito decidida do que queria. Pessoa X ficou muito bem. Tá com outra pessoa, inclusive. As letras das músicas, elas acabam tendo um significado importante, né? Quando você trouxe essa questão, eu me identifiquei um pouco, porque já teve vários momentos da minha vida que eu me identifiquei com algumas músicas e que eu ouvia repetidas vezes. E isso mexe um pouco a emoção, né? A música, ela tem esse poder. Olha, mexe, sem esquecer as camadas de trás, que aí a gente entra no quase subliminar, né? Que é entender o que é melodia, entender o que é harmonia, entender o que é ritmo. Boa, isso é uma boa mesmo, porque, vamos dizer, para nós que somos musicistas, nós sabemos um pouco mais tecnicamente a respeito dessas características da música. Agora, a pessoa que não tem este conhecimento, ela acaba não conseguindo avaliar isso, né? Pois é. E eu quero saber, no próximo bloco... Tá bom. Eu quero saber no próximo bloco o quanto essas características técnicas da música interferem na percepção da pessoa e na emoção que a pessoa sente ao ouvir aquela música. Qual que é o impacto do ritmo, qual é o impacto da melodia e qual é o impacto da letra. Mas essa resposta vai ficar para o próximo bloco, então eu espero você até daqui a pouco. Para não ficar de fora e poder assistir 24 horas por dia a TV Judaica, baixe agora mesmo o aplicativo em seu celular, disponível na App Store e Google Play. E assista também em sua Smart TV, direto da loja de aplicativos do seu aparelho, totalmente gratuito. TV Judaica, a primeira televisão judaica brasileira. Olá, como vocês estão hoje, pessoas? Eu sou a Natália Duarte, também conhecida como Nath Nutricionista nas redes sociais, e hoje o tema é nutrição esportiva. O que é que você deve mudar na sua alimentação quando você for começar a treinar? Você começou a treinar agora e era sedentário? Você não precisa fazer grandes mudanças na sua alimentação. O que você precisa prestar atenção é transformar a sua alimentação no mais natural possível. Ou seja, alimentos o mais próximo do de verdade, alimentos mais próximos do que seriam na natureza, pois assim você vai tirar os aditivos e vai tirar conservantes da sua alimentação como um todo, o que vai trazer muito mais saúde. Tirando esses elementos da sua alimentação, você vai tornar o seu corpo mais limpo, então ele vai funcionar de uma forma melhor. E é isso que a gente precisa quando você começa a treinar. Então, arroz, feijão, frutas, verduras, legumes, esses alimentos têm que ser sim a base da sua alimentação se você começou a treinar hoje. Gostou desse conteúdo? Mande a sugestão para o próximo tema lá na nossa rede social da PixApp TV. Beijo da Nutri! Voltamos agora no Entre Elas, falando sobre musicoterapia aqui com a Vivi. A gente já falou bastante, né, sobre essa questão da terapia, aplicações, as formas de utilizar as técnicas dentro de um consultório de musicoterapia, e eu tô adorando. E no final, no último bloco, eu fiz uma pergunta polêmica aqui para Vivi, que é o quanto as características técnicas das músicas interferem na questão emocional do indivíduo e em como ele recebe essa música, em como essa música cria identidade dentro do emocional da pessoa. Então, quando a gente fala de características técnicas da música, nós estamos falando de ritmo, melodia e harmonia. Harmonia e letra também, né?
Letra também. Quando né? Quando tem, na maioria das vezes. Mas é que isso a gente está falando de parâmetros do som e da música. Que é aí que entra a vibroacústica, né? A vibroacústica ela vai mais para os parâmetros do som, duração, intensidade, altura e timbre. E você vai pondo a música no microscópio e vai tirando ela do microscópio, né? Até chegar nos parâmetros da música que são realmente melodia, harmonia e ritmo. Quando tem letra, na maioria das vezes, isso daí tá uma capa embaixo. Você tá numa questão subliminar, né? E música também tem uma contraindicação forte, gente. Não é de qualquer jeito, não é qualquer coisa. Mas assim, a melodia, geralmente, ela é percebida pelo self. Quem sou eu, o que eu estou expressando, o que eu estou contando para o outro. Então, essa é a melodia, então... Gente, olha, eu estou fazendo uma coisa muito grande, né? Muito grosso modo. Não, é ótimo, mas é interessante a gente saber para dar uma pincelada. Claro. Explica o que é a melodia para o público. Eu vou pensar assim, melodia simplesmente seria, se eu estivesse lendo, obviamente, uma partitura, eu estaria lendo no sentido horizontal, uma notinha depois da outra, mas pensa numa banda. Quem está fazendo a melodia geralmente é o cantor, é aquela que se destaca, que se faz. A harmonia é aquela que está por trás. Você junta todo mundo, junta guitarra, baixo, teclado, você tem uma harmonia. Várias notas no sentido vertical, se você fosse ler uma partitura, são várias notas, várias coisas tocadas ao mesmo tempo, e sim, elas também são percebidas, mas... menos. Ficam embaixo. Por uma pessoa mais leiga, é percebida menos. Exatamente. E o ritmo, que é aquele que é feito de silêncio e som, de notas longas, notas curtas, e ele que vai incrementar essa melodia, essa harmonia, né? Então, ou você tem, por exemplo, samba lelê tá doente, ou você tem samba lelê tá doente, tá sem ritmo? Como assim, né? Então, o ritmo, ele precisa ter um jogo, e é isso que faz uma música ser diferente da outra, que senão não tem, né? Aí você tem, dentro de melodia, que você tem essa expressão do meu eu, do self, das emoções, você tem uma harmonia que você ainda consegue dar um suporte para isso, ou perceber essas camadas que estão ocultas, assim como você tem o ritmo. Aí o ritmo ele vai pegar bastante, porque o ritmo vai falar muita coisa, muita coisa mesmo. Mas isso quando a pessoa está ouvindo? E aí quando ela está expressando também. Quando ela está expressando também? Tanto ouvindo quanto expressando. Esses três parâmetros, eles vão Eles cabem independente da forma que você estiver conduzindo a musicoterapia. Essas três coisas, olha que interessante. Essas três coisas, elas vão permear tudo. A melodia, então, acaba expressando o eu da pessoa. Então, às vezes, ela faz uma melodia mais calma, ou ela se atrai por uma música que tem uma melodia mais calma, ou uma melodia um pouco mais rápida, uma melodia mais distinta. Eu acho que, assim, a melodia eu iria mais pro grave e agudo, de como a pessoa está cantando, se está muito devagar, se está muito rápido, né? O ritmo eu iria mais se ele está correto, se está correndo, se não está correndo, se está querendo se impor em cima dos outros. E a harmonia é o quê? É maior, menor, melódica, modal, porque não existe só maior e menor, né? Se tem, se não tem. Então a harmonia é uma coisa já muito mais complexa. E a harmonia, como você avalia essa questão harmônica? Porque às vezes o paciente ele não tem esse conhecimento técnico. Nem tem que ter, nem precisa. Como é que você avalia isso? É a música que ele traz? Como é que é a harmonia da música que ele traz? Você tocou num ponto engraçado, porque assim, educação musical, não interessando a pessoa que está na minha frente, se ela é neuroatípica, neurotípica, se tem síndrome ou não, eu estou levando a música para essa pessoa. Eu estou ensinando música para essa pessoa, mas tem uma música pronta que está indo de cá para lá. E a musicoterapia, eu estou entrando no mundo musical dessa pessoa, é diametralmente oposto. Eu estou entrando na musicalidade daquela pessoa e estou trazendo para mim para trabalhar aquilo. E a pessoa nem sempre está maior ou menor. E ainda tem essa questão grave que todo mundo ensina que maior é alegre e menor é triste, pelo amor de Deus, gente.
Gente, para Não vocês façam entenderem, isso. o que a Vivi está trazendo, existem alguns modos quando a gente fala de harmonia, né? Então, existe modo maior, existe modo menor, existe modais, né? Então, existem modos. O que é? Nada mais é do que as sequências de tons e semitons dentro de uma escala, né? E para tornar isso de uma forma prática, eu vou exemplificar para vocês. Quando a gente pensa naquele do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do bem conhecido, a gente pensa em do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do. Esse é o modo maior, que é o modo mais conhecido e que mais está presente nas músicas em que nós estamos acostumados a ouvir. E aí nós temos o modo menor, que eu vou pedir para você cantar, porque eu tenho medo de cantar errado, porque faz muito tempo que eu não estudo música. Ré, mi, fá, sol, lá, si, do. Cantei errado, mas deu para entender. Não, É melhor não, assim, errado quer não, ver, tá ó? certo. Melhor diferente. Vamos para uma música maior. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a meia volta, volta e meia. Vamos para uma música menor. Nessa rua, Terezinha de Jesus. Não, então. Foi ao chão. A letra é triste, mas a música não. Né? E se de repente essa pessoa... E comumente, deixa eu só continuar, comumente, eu lembro que quando eu estudei música, foi exatamente assim que eu aprendi. A professora tocava lá o acorde maior. Lá, do, mi, sol. Feliz, feliz! E quando tocava o acorde menor, do, mi, sol. Triste, triste. E aí a gente foi condicionado a entender dessa forma, quando nós aprendemos música. Exatamente, e cada vez que um professor faz isso, morre um musicoterapeuta, tá? Porque você está tirando, por favor, você está tirando a chance da pessoa achar isso. E vem Johann Sebastian Bach, começa a tocar o prelúdio dele, e enfia um monte de segunda menor e um monte de quarta aumentada, que são intervalos aí, não precisa agora, faz um monte de coisa menor, vem o Vivaldi, faz um monte de coisa menor e tudo alegrinho, bonitinho. Dá um exemplo aí de uma música menor que é super alegre para o nosso telespectador ouvir depois. E como é que eu vou cantar isso? Eu não sei, mas vai para o concerto para violino do Vivaldi. Concerto em Ré menor. É menor. E ele é muito alegre. Ele é muito alegre. Concerto em Ré menor. Bom, tem muitos assim, tem muitos exemplos, mas enfim. Então assim, a pessoa tem que ter a oportunidade de julgar o que aquilo significa para ela. E aí que a gente está na contramão, né? Que o musicoterapeuta ele vai entrar nessa musicalidade, entender como tá e trazer para a gente. Então, falar que musicoterapeuta é só tocar uma musiquinha ali, não é. Você só está no hospital, só está tocando uma musiquinha. Musicoterapeuta, não. Ele está entrando no histórico sonoro da pessoa, ele está entendendo o que está acontecendo e ele está trabalhando em cima daqueles recursos sonoros que a pessoa está oferecendo para ele, que às vezes não é tonal. Tá. Adorei, a gente falou um pouco, a gente voltou a falar sobre essa questão da receptiva, da forma receptiva de trabalhar musicoterapia dentro do consultório. A gente colocou esse parênteses fantástico que eu adorei, que é sobre como você observa a melodia, o ritmo, como que você pode analisar a percepção do paciente, o que isso pode trazer de conteúdo do paciente pelas preferências musicais dele com relação a ritmo, melodia, harmonia. E agora eu queria falar da segunda forma de trabalhar de forma receptiva, que é a vibroacústica. A vibroacústica. Pois é. Bom, vibroacústica. A musicoterapia vibroacústica, claro, antes tem o sound healing. E o sound healing que vem com uma proposta de cura também, mas cuidado, gente, tem muito terapeuta que fez cursinho de 2, 3 horas. Não é terapia. Muitos bons, muito bons, mas cuidado com quem e aonde você está pisando.
Tá? Dentro desse guarda-chuva do Sound Healing, eu tenho a musicoterapia vibroacústica. Eu posso trabalhar tanto com um colchão que eu... O que é esse Sound Healing? Explica um pouco melhor o que é o Sound Healing. É aquilo que eu estava falando lá no comecinho, que no princípio era o verbo, e aí você tem um monge tibetano tocando aquela tigela, o canto gutural, aquele canto muito grave, as pessoas tendo noção, até que você tem um escoar, né, de pessoas que tocam, que fazem essas sonoridades dentro do Sound Healing, e por que não, cada um com a sua crença, com a sua questão, por que não dentro do xamanismo, dentro do pagelança. Então existem formas ali que são deles. E aí a gente entra na musicoterapia vibroacústica, quem pode trabalhar é um musicoterapeuta que tem formação em vibroacústica. Porque você está lidando com sutilezas, você está lidando com condução óssea, você está lidando com a água de dentro do corpo da pessoa. Eu sei que ela é mais elaborada do que o H2O que a gente tem, eu sei. Você está lidando com célula, você está lidando de como essa frequência vai entrar na pessoa. Então quer dizer que a terapia vibroacústica, ela tem relação com entrar a vibração sonora dentro do corpo? Tem, diretamente isso, literalmente. E aí isso. a vibração sonora é aquilo que a gente estava falando a respeito das notas, é isso, do tamanho da vibração das notas. Dentro de recursos como diapasão, como tigela tibetana, mesa lira, que depois em algum momento a gente... Pode explicar o que é a mesa lira? Estou curiosa. Pensa assim, pensa que você tem uma cama de madeira, que ela é oca que nem um violão, e você deita em cima e embaixo eu tenho 42 cordas ré. E eu vou tocando... porque o ré ele solta muito harmônico, aí que entra. Neste caso, esta mesa lira me interessa a quantidade de harmônicos que ela solta e como ela vai vibrar no corpo, e eu vou tocando. Mas aí cada ré em uma frequência diferente? São todos rés na mesma frequência? Todos na mesma frequência. Só que o que vai soltar dali, cada corpo é um corpo, não é? Cada um tem uma camada de gordura, cada um tem uma densidade óssea, cada um tem um tanto de líquido. Dentro de tudo isso, E faz som? Faz som? Faz som e ecoa, porque como se fosse uma caixa de um instrumento de corda. Muito alto, sim. Tem, eu posso mandar um vídeo para vocês, se vocês quiserem. Eu mando um vídeo, tem no meu canal, @vividaviola, lá tem mesa lira, gente, jabá. Então, @vividaviola tem. @vividaviola, vocês é um veem logo azulzinho. Do mesa lira. Tigela tibetana, que interessa, que harmônico é esse, que frequência. Tá. Adorei, fiquei mais curiosa ainda a respeito sobre a mesa lira. Mesa lira? Mesa lira. E com certeza eu vou olhar o que é. Então entrem lá, Vivi da Viola. Queria que você falasse um pouco de você, como que as pessoas podem te encontrar. Então vamos lá, bom, o mais fácil seria o @vividaviola, ali no Instagram. E se quiserem, pode mandar um direct para mim no @vividaviola ou aqueles e-mails, né, que não funcionam para nada, mas de professora, provividaviola@gmail.com também pode ser. E terei muito prazer em encontrar vocês. Tem um consultório próprio, tem um consultório que fica a 2 quadras do metrô Santa Cruz. Será um prazer. Aqui em São Paulo, gente. Vocês vão amar. Eu agradeço muito você ter vindo para cá. Nossa, eu que agradeço. Eu adorei o papo que a gente teve, eu achei que foi super profundo. Eu não conhecia muito de musicoterapia, apesar de eu ser uma musicista amadora. Exatamente. Eu adorei conhecer um pouco mais desse universo, não fazia a menor ideia. E busquem conhecer mais a respeito e enxergar como uma opção terapêutica também. Sim. Eu sou a Natália Duarte e hoje a gente encerra mais um Entre Elas aqui na TV Judaica.